Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal do 7º ano IEG3, como vocês estão? Espero que estejam todos bem preparados para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nossa aula de número 30. Começando como de costume, fazendo a nossa correção da atividade da aula 29. Primeira questão. Na fala de Elga, classifique quanto à transitividade dos verbos caiu e começou. Então, vejamos aí na tirinha, tá? Onde tem aconteceu alguma coisa importante enquanto eu estive fora. Bom, deixa ver. O Império Romano caiu. Observem aí que após o caiu, tem só as reticências. A Idade das Trevas começou. Em junho, o rei Clovis converteu os francos. Os humanos saquearam a nossa aldeia e o velho cachorro teve filhotes. Oba, filhotes. Então, os verbos aí caiu e começou, nessa colocação aí, nessa tirinha, eles são verbos intransitivos, tá? Então, a transitividade deles aí é verbo intransitivo, não necessita de complemento. Segunda questão. Na oração, dei a notícia de manhã, o verbo é, esse dei aí, ó, a notícia de manhã. Observem que há aí um complemento, tá? E esse complemento aí, se tem complemento, ele é transitivo. E nesse caso aí, ele é um transitivo direto, tá? Não houve a presença da preposição. Então, a segunda questão, a alternativa correta era a letra D. Marque a alternativa em que o verbo em destaque é transitivo direto e indireto. Ou seja, a transitividade dele é direto e indireto ao mesmo tempo. Então, vai ter os dois complementos. Um com o uso da preposição e o outro sem a preposição. Então, observem aí, ó. Daremos à moça o auxílio necessário. Então, seria aí a letra A, ó. Daremos à moça, tá? Objeto indireto com preposição e o auxílio necessário, que vai ser aí direto. Então, a transitividade dessa oração aí é direta e indireta ao mesmo tempo. Então, terceira questão, a alternativa correta era a letra A. Quarta questão. Aliás, ia ler a tirinha para responder a quarta e a quinta questão. Meu mundo é muito bom. Acabou o shampoo, então eu usei lustramóveis. Observem aí as imagens, né? O cabelo dela como ficou. Felizmente, o cabelo dele. Felizmente, John não está no meu mundo. Então, vamos ver aí as questões correspondentes a essa tirinha. Na tirinha, o produto usado pelo John foi adequado para o cabelo dele. Observem que lembrem que ele usou lustramóveis. Necessário para seu cabelo, inapropriado para cabelos ou relevante para seu corpo. Então, era um produto inapropriado para cabelos. Então, quarta questão, a alternativa correta era a letra C. Quinta questão. No último quadrinho, Garfaldo demonstrou em sua fala um tom metafórico, irônico, exagerado ou humorístico. Ele trouxe um tom de humor, portanto, aí era humorístico. Quinta questão, letra D era a alternativa correta. Tenho certeza que vocês acertaram todas as questões. A atividade estava bem simples e bem fácil. Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Hoje nós iremos trabalhar mais um gênero textual. Hoje vamos falar da carta do leitor, tá? A carta do leitor é um tipo de carta, tá? O gênero epistolar, que é veiculada geralmente em jornais, revistas, onde os leitores eles podem apresentar suas opiniões, tá? Em referente a uma leitura que eles fizeram. Então, eles vão criar esse texto, colocando suas opiniões sobre algo que leram, tá? Seja na revista, no jornal, seja a respeito de um livro, tá bom?
E, geralmente nesses jornais, nessas revistas, eles vão vir como um painel do leitor, o fórum dos leitores, cartas e etc. Então, geralmente vai vir uma partezinha lá em destaque para essa carta do leitor. Então, vamos conhecer um pouco mais. A carta do leitor ela tem várias finalidades, tá? Ela vai vir para opinar, para agradecer, reclamar, solicitar, elogiar ou criticar algo. Possui uma função relevante para os meios de comunicação, de modo que a carta do leitor assegura uma resposta, o feedback de seus leitores. Tá? Então, é importante e é interessante porque se leu aquela obra, se leu aquela matéria e vai ser dado um feedback, uma resposta, uma opinião sobre aquilo que foi lido. Tá? Então, é interessante para os autores ter esse feedback dos leitores. É um importante instrumento de comunicação, cujo leitor ele pode interagir com o meio de comunicação, expondo assim seu ponto de vista sobre uma notícia, uma reportagem, uma pesquisa ou qualquer outro assunto atual. Além disso, ele pode sugerir algum tema a ser abordado. Então, ele pode também trazer como algo sugestivo, trazer uma sugestão. Por esse motivo, é uma importante ferramenta de produção de pauta para os veículos de comunicação. Então, é algo bem importante, bem interessante, principalmente para quem está fazendo a revista, né? Quem está escolhendo as matérias que irão colocar. Então, quando se tem esse feedback, né, com sugestões, com opiniões, com o ponto de vista desses leitores, é interessante para quem está fazendo, construindo essas matérias, fazendo o jornal, as revistas. Então, é interessante essa comunicação aí. Desse modo, devemos lembrar que a carta do leitor ela possui um remetente, que é o emissor ou locutor, e um destinatário, que é o receptor ou o interlocutor. Antes de ser publicada, ela passa pela equipe de revisão, a qual adaptará o texto e corrigirá possíveis erros. Então, ela não vai ser publicada diretamente da forma que chegou do leitor, né? Ela vai passar pela equipe, vai ser corrigida, né? Possíveis erros para que haja realmente nenhum erro, né? Para que ela seja colocada de forma mais coerente. Por esse motivo, não existe um modelo específico, uma vez que segue o padrão de apresentação e o espaço destinado para esse fim determinado pelo meio de comunicação. Vale lembrar que a carta do leitor é uma pequena seção do veículo de comunicação, a qual pode ser publicada na íntegra ou somente trechos relevantes. Então, ela pode ser publicada completa ou apenas um trecho, tá? Geralmente a gente vê em revistas ou jornais trechos de opiniões dos leitores, né? Então, não foi escrita a carta, não foi colocada a carta do leitor por completa, mas trechos de vários leitores, né? Várias opiniões. Além disso, o leitor ele deve evitar expressões populares, né? Ele deve evitar os vícios de linguagem, as gírias, tá? Essa linguagem mais informal. Ele deve buscar mais a formalidade da língua, né? A norma culta da língua quanto a essa escrita. Importante destacar que, de acordo com o público, a linguagem ela pode ser mais descontraída, por exemplo, numa revista para adolescentes. Então, a depender do público-alvo, né, como a gente fala, eu vou adaptar minha linguagem. Claro que se for uma revista direcionada a adolescentes, eu posso utilizar uma linguagem mais descontraída. Se for algo mais técnico, mais profissional, eu já vou utilizar uma linguagem mais rebuscada, mais técnica. Então, vai depender muito do público-alvo, né, do tipo de leitura que será feita. E as características principais aí da carta do leitor, tá? São textos breves, né, escritos em primeira pessoa, até porque traz a opinião do próprio leitor, de temas atuais e de caráter subjetivo, né? Ele vai tratar de temas da atualidade. Traz uma linguagem simples, clara e objetiva, né? Portanto, não se vai colocar uma linguagem tão informal, com gírias e vícios de linguagem.
Vai ter a presença do destinatário e do remetente, e é um texto expositivo e argumentativo. E nós temos uma estrutura dessa carta do leitor. Então, algumas ferramentas elas são importantes para que essa carta ela fique mais estruturada, né? Fique mais adequada. Então, tem alguns pontos aí relevantes que são necessários nessa escrita dessa carta do leitor. Então, eles não seguem uma estrutura padrão. No entanto, devem apresentar alguns elementos estruturais, como local e data, né? Isso é muito importante, colocar o local e a data. O vocativo, né? O vocativo é bastante importante no início de uma carta, né? Que é quando aparece o nome da revista ou do jornal e pode vir acompanhado de local e data, tá? Que nós podemos chamar de cabeçalho. Então, geralmente pode colocar o local, a data e o vocativo. E aí inicia-se o texto a partir da introdução, né? Que é um pequeno trecho que vai abordar o assunto que será apresentado, né? Que será explorado, desenvolvido pelo leitor. Então, na introdução, eu vou falar do tema de uma forma breve, de uma forma geral. E aí vem o desenvolvimento, que é quando eu vou desenvolver, né, fazer um desenvolvimento, argumentar sobre as ideias centrais. Então, eu tenho o meu tema, né, que foi introduzido ali de forma ampla, e aí eu vou desenvolver, vou trazer detalhes, trazer argumentos a respeito desse tema central. E a conclusão, né, quando o leitor arremata suas ideias e geralmente inclui uma sugestão para o assunto abordado. Então, vai trazer uma sugestão, uma solução para aquele assunto que foi abordado em todo o texto. A despedida, né, que representa as saudações finais do leitor, por exemplo, atenciosamente, cordialmente, abraços. Então, são palavras, né, que dão ideia de despedida, né, que são essas saudações que são colocadas no final do texto. E, claro, a assinatura, tá? O leitor, ele assina seu nome, o qual pode aparecer em uma forma de sigla, por exemplo, né, Afonso Miguel Pereira dos Santos ou AMPS. Então, pode colocar o nome de forma completinha, né, ou pode colocar em forma de sigla. Tá? Então, basicamente aí é uma estrutura da carta ao leitor que deve ser seguida, não é um padrão, porém é necessário algumas informações para que o texto ele fique mais completo, mais conciso, tá? E aí eu trouxe alguns exemplos de carta de leitores, tá? Vou começar por essa. Diadema, SP, né, São Paulo, 8 de fevereiro de 2019. Caro editor. Observem aí o vocativo, né? O local, a data e o vocativo. Observem aí na estrutura que é um texto bem breve, né? Gostaria de parabenizar a equipe pela reportagem sobre a adoção. As informações sobre como funciona o processo no Brasil são realmente muito importantes, pois muitas pessoas deixam de adotar uma criança por não saber como funciona e o que é preciso para tal gesto. Que essa matéria sirva de exemplo para que muitas pessoas possam dar um novo lar a uma criança. Abraços, Antônio Luciano de Oliveira. Então, foi uma adaptação aí que foi feita a partir da carta de Antônio Luciano, né, da carta de leitor, que ele fez, né, fizeram uma adaptação, né, colocado de forma pequenininha, concisa, né, porém, observem que tem todos os elementos estruturais, né, tem a despedida, a assinatura, né? Ele fala do tema, né, da reportagem, tem a data, local, vocativo, tá? Todos os elementos estruturais. Aqui tem outro exemplo de carta ao leitor. Essa foi feita através de um e-mail, tá? Também é possível fazer essa carta. Então, observem que tem aí o e-mail, né? Aí tem o tema, né, que foi a matéria sobre o uso dos pronomes de tratamento. E aí onde ele tem, ó, prezado editor, e aí ele escreve o seu texto, coloca a sua despedida, e aí eu tenho as siglas, né? A assinatura ele colocou em forma de siglas, tá? Tem um exemplo aí de uma carta do leitor através do e-mail.
Também trouxe essa outra aqui, tá? De Arapongas, 5 de julho de 2013. Prezado senhor Silva. Como leitor assíduo da revista Saúde, em primeiro lugar venho agradecer o benefício que os artigos publicados vêm proporcionando à minha família. Muitas das dicas fornecidas conseguimos colocar em prática e dessa forma melhorando consideravelmente nosso bem-estar. No último número da revista, lemos uma matéria sobre os perigos que o excesso de sal na alimentação pode provocar à nossa saúde, e fato que já tínhamos algum conhecimento sobre o assunto. Porém, não em detalhes. Como nossa família está sempre em busca de uma vida mais saudável, desejamos também colocar em prática algumas destas dicas. Ocorre que o sal já faz parte de nossas vidas há tempos e não se encontram com tanta facilidade receitas que não utilizem. Sendo assim, solicito a gentileza de, se puderem, publicar receitas de pratos onde possamos substituir o sal por outras ervas ou condimentos que não prejudiquem nossa saúde. Atenciosamente, Edmundo. Nele fala, elogia, agradece, a matéria que foi colocada naquela revista, que está trazendo bem a família dele, que já tem um hábito de vida saudável. E ele traz uma sugestão para a revista, Ele pede para a revista publicar receitas de pratos onde pode substituir o sal por outras ervas, e condimentos, tá? Então, observem aí que tem 3 parágrafos, Nós temos a questão estrutural, onde vocês vão ver aqui nesse quadro, onde eu dividi realmente para vocês observarem nesse texto, que foi colocado local e data, onde Arapongas, 5 de julho de 2013, o vocativo, que foi o prezado senhor Silva, a introdução, que veio no primeiro parágrafo, o desenvolvimento, que veio no segundo parágrafo, a conclusão no último parágrafo, onde ele trouxe uma sugestão aí, que é algo comum na conclusão, a despedida, onde ele utilizou a palavra atenciosamente, e a assinatura, onde ele colocou o seu primeiro nome, Edmundo. Então, tá bem divididinho aí para que vocês possam observar melhor essa questão da estrutura da carta do leitor. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Aí estão as referências, tá? Espero que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção de vocês. Não deixem que os seus medos tomem o lugar dos seus sonhos. Então, um beijo bem grande e até a próxima aula.